Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que conhecem e aqueles que também não conhecem a Jesus Cristo. É um prazer ministrar a palavra poderosa do reino de Deus, a palavra que edifica, que cura, que sara, que transforma. Alguns podem até falar assim, mas pastor, como uma palavra pode curar? Como uma palavra pode libertar? Como uma palavra pode nos tocar? É porque a palavra de Deus, amados, ela foi instituída pelo próprio Deus. Homens escreveram, judeus escreveram a palavra. E alguns falam, mas homens escreveram, eles mudaram algumas coisas, acrescentaram coisas que não existem. É interessante dizer que talvez o judeu colocassem só coisas agradáveis a favor deles, mas eles colocam a essência da pureza, da verdade, de toda a plenitude, porque eles falam do que eles fizeram de bom e o que fizeram de ruim, do que aconteceu das coisas boas dos seus reis e das coisas ruins dos seus reis, dos homens que foram condenados pelo seu pecado, pela sua dissolução, e dos homens que foram elevados e foram exaltados pela condição de estar na presença do Deus vivo. Ou seja, toda a palavra se cumpre na sua essência, na sua plenitude. A palavra do Antigo Testamento, a qual fala a revelação que Deus deu aos profetas, ela está se cumprindo em toda a sua íntegra. Ou seja, amados, se eu e você ainda não acreditamos na Sagrada Escritura, no poder da palavra de Deus, tem alguma coisa errada conosco. E nós precisamos rever os nossos conceitos, porque é assim, você acredita num livro de autoajuda, num livro de uma história que disse que nós éramos descendentes de macaco e nos enganaram por tanto tempo e depois falaram, olha, a ciência avaliou, a ciência cresceu, a dimensão de tudo aquilo que nós buscamos e estudamos foi comprovadamente que nós não somos descendentes de macaco, que os nossos antepassados não foram os primatas. Então, amado, acredite no conceito de uma palavra verdadeira que diz, desde o início de tudo que foi escrito se cumprindo em toda a sua trajetória, não há nenhum homem, nenhuma mulher que pôde comprovar ou denegrir a imagem ou a palavra de Deus dizendo que é imperfeita, que é inverdade, que é impura e que não tem poder. Amados, todos os homens que tentaram provar ou tentaram se levantar contra a palavra da vida, a palavra de vida eterna, eles se renderam ao Evangelho de Cristo, porque em determinado momento desta trajetória, ela nos traz algo tão poderoso e tão intenso que nos constrange, porque o amor de Deus nos constrange. E este amor que está aqui, que é a essência desta palavra, diz a mim e a você que é impossível não se render aos pés de Jesus quando nós conhecemos a palavra. E a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2 assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmados e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Que coisa tremenda! Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, algo tremendo. Apenas nesses 2 versículos nós podemos entender que a plenitude da glória de Deus é tão intensa e ela fala sobre conversão. Esta conversão e esta justificação pela fé em Deus diz respeito, amados, ao Espírito Santo Consolador, instruir o homem. O Espírito convence de todo o pecado, somente o Espírito Santo de Deus. Nós, quando estamos em pecado, quando estamos vivendo uma vida dissoluta, sem conhecer a revelação da palavra de Deus que nos dá uma linha de pensamento, uma linha de vida, uma linha de retidão, esta palavra só pode ser só o Consolador. Pode nos convencer do pecado. E quando ele nos convence do pecado, há o arrependimento genuíno, e aí nós conseguimos entrar na dimensão desta palavra, conseguimos absorvê-la, conseguimos entendê-la e conseguimos, consequentemente, vivê-la. Não há possibilidade de um homem ou uma mulher
se entregar para Jesus se não for através do convencimento de todo o pecado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quem toca a tua vida, amados, não é um pastor, não é um líder espiritual, não é um padre, não é um papa, não é um apóstolo, um profeta, um grande líder espiritual, não é ele que toca a tua vida. Porque nós somos imperfeitos, amados. Se você olhar para um homem, certamente em algum momento da tua vida ele vai te ferir, seja ele um pastor, um padre, o papa, um apóstolo, um bispo, dentro da igreja evangélica ou da igreja católica, em algum momento, algumas das suas palavras proferidas vão machucá-lo ou vão mudar aquilo que você tinha como doutrina e você acha que está errado. Mas o Espírito Santo, que tem poder, que a glória pertence a Ele, tem poder, domínio, para revelar a você algo tão tremendo e tão intenso, que dá a você uma vida nova, uma intenção nova de caminhar, de entender esse evangelho genuíno de poder, de glória, de majestade e saber que você não consegue mais viver sem ele. Porque este livro, esta palavra de Deus, não é um livro de autoajuda que te dá parâmetros para que em momentos da sua vida você esteja bem. Não, ele dá parâmetros para que em todo o tempo da sua vida você esteja bem. Ele dá parâmetros para que você tenha uma família alicerçada. Ele dá parâmetros para que você tenha filhos abençoados. Ele dá parâmetro para que você seja um homem bem-sucedido. Não, eu não estou falando só financeiramente, eu estou falando em todas as coisas a qual você se aplicar a fazer. Eu estou dizendo que você pode ser uma mulher sábia que edifica o seu lar através da palavra. Eu estou dizendo que você pode ser um jovem exemplar no estudo, no trabalho e aonde você passar, através da palavra poderosa de Deus. Eu estou dizendo que os seus filhos podem crescer, crianças sadias e crianças agradáveis aos olhares da sociedade, quando têm o conceito da palavra firmados no coração deles. Eu estou dizendo que os anciãos, aqueles que já estão de cabelos brancos e que nos ensinaram tanto, ainda podem aprender com a palavra de Deus, que é viva e eficaz e é transformadora, e pode trazer conceitos de vida para nós que nós nunca ouvimos e nunca entenderíamos se fosse dito por um homem. Mas através do domínio, do poder, da majestade que esta palavra poderosa tem, através dos séculos que ela vem tocando vidas, curando, transformando, fazendo coisas tremendas acontecerem em lugares áridos, em lugares de sequidão, em lugares de deserto. Ela tem se manifestado e feito com que aquele lugar deserto se torne um manancial. Aquilo que era infrutífero se torne frutífero. Aquelas mentes poluídas, as mentes de morte, mentes de guerra, mentes de domínio sobre pessoas, possam ser mentes agora voltadas à paz e o amor. Só a palavra de Deus regenera o homem totalmente. Em algum dia eu não sou contra a medicina, amados. Entendam isso. Mas eu não sou contra a palavra de Deus também, que diz que ela tem poder para transformar vidas. Certa vez eu estava conversando com um médico, um especialista, falando sobre um rapaz, e ele disse que uma pessoa, uma vez um alcoólatra ou uma vez dependente químico, jamais deixará de ser dependente químico. Uma pessoa alcoólatra jamais será livre do alcoolismo. E eu digo com convicção para você que está me ouvindo nesta noite, eu creio num Deus poderoso que liberta o cativo não só da prisão e da morte, mas do vício, amados. Eu sou testemunha viva do que Deus fez e tem poder para fazer na vida de um homem. Outrora, eu era dependente químico e era usuário de bebida, eu era alcoólatra, porque alguns não gostam que fale que são alcoólatras quando precisam da bebida todos os finais de semana. Isso é dependência, amado. Então se tornou alcoolismo. E a única coisa, a única libertação que eu tive não foi através da minha própria vontade. Eu quis. Eu realmente desejava me libertar daquilo que eu passava ou daquilo que eu era. Mas através do Evangelho, através da poderosa palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus que convence de todo o pecado, ele me tocou certa noite. Tocou de uma forma
tremenda como nunca fui tocado antes, como nunca uma palavra chegou ao meu coração antes e como nunca eu tinha conhecido antes. Nada parecido, nada igual. E aquele toque me libertou do alcoolismo e da dependência química a qual eu estava inserido há tantos anos. E por tantos anos eu estou livre e posso dizer com convicção, eu creio que eu fui, mas jamais voltarei ou retrocederei ao engano das drogas ou do álcool, por causa da palavra poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa do amor dele que nos constrange, por causa da paz dele que excede todo entendimento. Esse Deus é poderoso para transformar a tua história de vida. Talvez você esteja em alguma dependência, amados. Talvez você esteja inserido em algum problema, em alguma coisa que você não consegue se libertar naturalmente. E talvez toda a tua força já foi executada porque você tentou por todos os meios, medicamento, medicina, autoajuda, livros de autoajuda. E eu digo para você, o único que pode te convencer de tudo o que você é e de todo o pecado que você está inserido é o Espírito Santo. E se você der oportunidade para ele ministrar ao teu coração, ele fará morada e transformará a tua forma de vida. A tua vida jamais será a mesma. Os teus pensamentos jamais serão iguais ao que eram no passado. Os teus desejos e as tuas vontades jamais serão como eram outrora. E você viverá uma vida plena, abundante na presença desse Deus vivo e poderoso, que diz que justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que te justifica, Ele é que te dá esperança e fé naquilo que você não confiava ou não acreditava. Agora você passa a ser justificado por Ele, transformado por Ele, através da fé inabalável que você torna a ter, te faz íntimo, te faz intenso na presença desse Deus vivo. Confie nele, amados. Creia nele. Se entregue a Ele, porque Ele é o único que pode suprir todas as tuas necessidades e te libertar de todo mal, de todo pecado, de todo vício, de tudo que não presta na tua vida. Ele é o único que pode. Eu falo isso com convicção, no nome e na autoridade do nome sobre todos os nomes, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, igreja? Que você seja ministrado nesta noite pelo poder do Evangelho e saiba que você tem a oportunidade da justificação, da ausência do pecado através do arrependimento genuíno e através da fé ser salvo em Cristo Jesus, porque a graça de Deus vai te alcançar em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, a doce consolação do Espírito Santo de Deus possa fazer morada no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.